E o Corinthians mais uma vez foi eliminado na pré-Libertadores. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te explicar os 25 milhões de reais de rombo que o Corinthians vai ter com essa queda precoce. Quero falar também sobre os culpados dessa eliminação, sobre os fracassos recentes que o time tem na competição e, para fechar, quais os impactos que isso pode ter no trabalho do Thiago Nunes e dos jogadores. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de contar tudo o que você precisa saber sobre a eliminação alvinegra na Libertadores da América, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo mais legal para quem quer ficar bem informado sobre as coisas do futebol. O OneFootball é bem bacana porque permite a você indicar o time que torce e a partir daí receber notificações ao longo de todo o dia de tudo o que está rolando de mais importante com o seu time do coração. E para baixar o OneFootball é super fácil e de graça. Basta pegar na descrição desse vídeo o link, você baixa e não vai gastar nenhum real para ter o OneFootball no seu celular. Bora começar a repercutir a eliminação do Corinthians para o Guarani do Paraguai, apesar da vitória por 2-1 do Timão na noite dessa quarta-feira em Itaquera. O Corinthians foi eliminado porque no jogo da ida no Paraguai perdeu por 1-0 e aí no agregado dos dois jogos 2-2, mas o critério de desempate é o gol marcado fora de casa e como o Guarani fez gol em Itaquera, acabou despachando o Corinthians. Segunda vez que isso acontece, que o Guarani elimina o Corinthians, a outra vez havia sido em 2015, nas oitavas de final. Para piorar, pro torcedor corintiano, essa foi a segunda vez que o Corinthians acabou eliminado na pré-Libertadores. Em 2011, já havia caído nessa mesma fase diante do Tolima da Colômbia. O jogo dessa quarta teve dois tempos bem distintos. Primeiro tempo de um Corinthians muito melhor do que o Guarani do Paraguai, chegou a fazer 2-0, mesmo tendo o Pedrinho expulso aos 28 minutos do primeiro tempo. Mas na etapa final, com um jogador a menos, ficou muito clara a diferença física. Por conta dessa ausência de um jogador, da expulsão do Pedrinho, o Guarani foi melhor, criou inúmeras oportunidades, chegou a fazer o 2-1 e teve até a chance de fazer o 2-2. O Thiago Nunes ainda mexeu na equipe, acabou colocando o Gustavo em campo e a partir daí o Corinthians começou a cruzar bola de tudo quanto é lugar. Tanto que até a entrada do Gustavo eram 12 cruzamentos. O Gustavo não jogou mais do que meia hora e nesse período foram 15 cruzamentos, quase todos buscando o Gustavo, que só cabeceou uma vez na direção do gol. Dá para apontar culpados nessa derrota? Certamente os mais apressados vão pôr a culpa no Thiago Nunes. E eu só entendo que o Thiago Nunes errou ao assumir o Corinthians somente em janeiro. Para mim, assim que ele deixou o Atlético Paranaense em outubro do ano passado, tinha a obrigação de assumir o Corinthians para começar a iniciar o trabalho de olho exatamente na pré-Libertadores ou até na possibilidade de já disputar a fase de grupos da Libertadores se o Corinthians tivesse uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro do ano passado. Gosto desse início de trabalho do Thiago Nunes, apesar da falta de resultados, é um time que gosta de ter a bola, é um time que pratica um futebol muito mais bonito na comparação com a equipe do Carille. Em relação a mais culpados, para mim o grande culpado dessa eliminação é o Pedrinho, que foi expulso de forma infantil ainda no primeiro tempo. Com 2 minutos de jogo ele toma o primeiro cartão amarelo e depois tenta uma bicicleta aos 28 e acaba tomando o segundo amarelo e por isso acaba sendo expulso. Expulsão, na minha opinião, justa, tá? Pedrinho é quem vacilou. Mais culpados? Dá para apontar o Cássio como responsável, especialmente pelo lance do gol do Guarani, uma cobrança de falta na sua direção, do seu lado. Ele até toca na bola, mas não consegue tirá-la do gol. E a partir do 2-1, o Corinthians se embanana todo na partida e não consegue chegar ao terceiro gol, que garantiria a classificação para a próxima fase. É bem provável que o torcedor do Corinthians de cabeça quente não queira ouvir falar tão cedo de Libertadores da América. Logo a Libertadores que foi durante tanto tempo obsessão e em 2012, enfim, o título veio. Mas dá pra dizer que aquela temporada de 2012 foi a grande exceção quando a gente fala de Corinthians e Libertadores. Porque a grande verdade é que o Corinthians não vai bem na Libertadores da América. Você quer uma prova disso? Desde o título de 2012 o Corinthians participou das edições de 2013, 15, 16, 18 e 20. Nunca conseguiu ir além das oitavas de final. Inclusive, essa participação em 2020 foi a pior, com a queda mais precoce. Em todas as outras edições, de 2013 a 2018, o time caiu sempre nas oitavas de final e com um roteiro meio parecido até com a eliminação de hoje. Derrota fora de casa sem marcar gols e na volta, mesmo jogando bem em algum momento,
com jogadores expulsos. Vamos lá, vou lembrar caso a caso para você, começando por 2013, com eliminação pro Boca Juniors nas oitavas de final, mas esse jogo foi especial, esse jogo nem dá para contabilizar, porque teve uma atuação desastrosa, péssima, horrorosa do Carlos Amarelha, o árbitro paraguaio que apitou aquele jogo. Veio o ano de 2015 e o Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, esse mesmo Guarani de agora. Havia perdido no Paraguai sem marcar gols e no jogo no Brasil, com 2 jogadores expulsos, o Corinthians voltou a ser derrotado e caiu nas oitavas de final. Em 2016, eliminação nas oitavas, mais uma vez, dessa vez contra o Nacional do Uruguai, em mais um jogo com cartão vermelho na partida de volta para jogadores do Timão. Para fechar 2018, queda diante do Colo-Colo, Colo-Colo de Valdívia, um time muito pior do que o Corinthians. O Corinthians não faz gol fora, sofre para tentar fazer gols em casa e acaba tendo um jogador expulso, tanto na ida quanto na volta. E aí só uma pitada histórica e triste para o torcedor corintiano. Nas eliminações de 2016, 2018 e 2020, o árbitro foi sempre o mesmo, o argentino Néstor Pitana. Você deve estar curioso para saber o tamanho do prejuízo financeiro que essa eliminação tão precoce vai causar. E esse número é de mais ou menos 25 milhões de reais. Isso porque o Corinthians havia orçado no seu planejamento para 2020 que chegaria pelo menos até as oitavas de final da Libertadores. Com a queda no segundo mata-mata, ou seja, há 3 fases do seu objetivo, o Corinthians vai deixar de arrecadar cerca de 20 milhões de reais apenas com os bônus, com as cotas que a Conmebol prometeu para quem participasse do terceiro mata-mata de pré-Libertadores, da fase de grupos e também da fase de oitavas. Como é que eu vou chegar nesses 25 milhões de reais que eu disse agora há pouco? Que o Corinthians faria mais 5 jogos, o jogo das oitavas, 3 partidas da fase de grupos e o próximo mata-mata que antecede a fase de grupos. O Corinthians calcula que cada jogo em casa garantiria pelo menos 1 milhão de reais de receita líquida. Então são 20 milhões de cota, mais 5 milhões de reais de bilheteria que deixam de entrar nos cofres do Corinthians e o Timão contava com essa grana, até porque vive uma condição financeira extremamente delicada, com direito a salários atrasados, com direito a empréstimos bancários feitos com frequência. Tudo isso deve se agravar nos próximos meses, especialmente depois da queda no torneio que o Corinthians disputava com maior visibilidade na temporada de 2020. Tem outro ponto que deve doer ainda mais no torcedor corintiano, a comparação entre o que o Corinthians gasta em relação ao Guarani. A folha salarial do Corinthians hoje está na casa dos 12 milhões de reais por mês, contra 1 milhão e 300 mil reais do pequenino Guarani. Ou seja, somente o que o Corinthians gasta com os salários de Wagner Love e Bocelli seria suficiente para pagar todo o elenco do Guarani do Paraguai, time que para esse ano praticamente não contratou reforços. Os poucos reforços que chegaram a custo zero. Já o Corinthians fez um investimento pesado, superior a 41 milhões de reais. O Luan foi o mais caro deles, quase 23 milhões de reais, seguido pelo Cantilho, que custou 12 milhões de reais. O Sid Clay, com partidas muito ruins, tanto no Paraguai quanto no Brasil, custou 4 milhões e 600 mil apenas por um empréstimo. E o Matheus Davó foi outro reforço contratado pelo Corinthians para esse ano por 2 milhões de reais. Para fechar, a pergunta que não quer calar é se o ano do Corinthians acabou diante dessa eliminação. Na teoria sim, na prática não, e eu vou usar outros 2 exemplos de quedas precoces e que foram bem traumáticas para mostrar que o corintiano ainda pode ter esperança de um 2020 legal. É que em 2011, quando foi eliminado pelo Tolima, também na pré-Libertadores, o Corinthians acabou perdendo naquele momento o Ronaldo, que se aposentou, e o Roberto Carlos, que foi embora. Mas, meses depois, o Corinthians, naquele mesmo ano de 2011, acabou sendo campeão brasileiro. O tempo passou e em 2015, o Corinthians caiu nas oitavas de final para o Guarani do Paraguai. Outra eliminação bastante traumática, até porque naquele momento o Corinthians era bastante favorito diante do pequenino time do Paraguai. Mas, meses depois, o Corinthians voltava a levantar um caneco super importante do Campeonato Brasileiro, talvez jogando o melhor futebol em todas as conquistas de título nacional por parte alvinegra. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês sobre a eliminação do Corinthians na Libertadores da América em plena fase de pré-Libertadores. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, crítica, dúvida, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!